Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de administração geral e pública, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e SEBRASP. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o próximo item, relativo ao comportamento humano nas organizações e a teorias relacionadas ao tema. A relação entre o indivíduo e a organização em geral é um processo conflituoso, uma vez que o indivíduo possui interesses específicos que normalmente não são conciliáveis com os interesses e objetivos organizacionais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora seja verdade que os indivíduos possuem seus próprios interesses e objetivos, e que estes nem sempre se alinham perfeitamente com os da organização, a relação entre indivíduo e organização não é necessariamente um processo conflituoso. Na verdade, muitas teorias e práticas de gestão buscam justamente a conciliação desses interesses. Uma organização eficaz muitas vezes reconhece a importância de atender às necessidades de seus membros para alcançar seus próprios objetivos. Quando há um bom ajuste entre os valores do indivíduo e da organização, quando as necessidades dos funcionários são consideradas, e quando há oportunidades de crescimento e desenvolvimento, a relação tende a ser de cooperação e benefício mútuo, e não de conflito constante. Portanto, afirmar que a relação é em geral um processo conflituoso é uma generalização excessiva e incorreta. Questão número 2. Em relação a comprometimento, constituição de equipes, gestão do conhecimento e qualidade de vida no trabalho, julgue o item seguinte. O comprometimento do indivíduo que utiliza suas habilidades pessoais para o crescimento organizacional extrapola a mera lealdade à organização. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O comprometimento de um indivíduo que utiliza suas habilidades pessoais em prol do crescimento organizacional vai além da simples lealdade à empresa. A lealdade, por si só, pode ser passiva, significando apenas a permanência do indivíduo na organização. O comprometimento genuíno, por outro lado, envolve um engajamento ativo e uma identificação com os objetivos da organização. Quando um indivíduo aplica suas habilidades pessoais para o crescimento da empresa, ele demonstra investimento pessoal. Ele está utilizando seus talentos e conhecimentos para contribuir ativamente para o sucesso da organização. Senso de propósito. Há uma conexão entre suas habilidades e os resultados organizacionais, gerando um sentimento de que seu trabalho é significativo. Responsabilidade. Ele se sente responsável pelo sucesso da organização e se esforça para alcançar os melhores resultados. Iniciativa. Ele tende a buscar novas formas de aplicar suas habilidades para impulsionar o crescimento, extrapolando as tarefas rotineiras. Portanto, o comprometimento que se manifesta através do uso das habilidades pessoais para o crescimento organizacional é uma forma mais profunda e valiosa de ligação com a empresa do que a mera lealdade. Envolve uma conexão ativa e propositiva com os objetivos organizacionais. Questão número 3. Em relação ao equilíbrio organizacional e à liderança, julgue o próximo item. Para que o equilíbrio organizacional seja mantido, a instituição oferece incentivos, tais como salários, benefícios, gratificações, elogios, oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que o trabalhador, em troca, oferece empenho e dedicação ao trabalho. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O item descreve de forma precisa o conceito de equilíbrio organizacional sob a perspectiva da teoria do intercâmbio ou teoria do equilíbrio contributivo-indutivo. Essa teoria postula que a relação entre a organização e o indivíduo se baseia em uma troca mútua de contribuições e recompensas. Para que a organização se mantenha em equilíbrio e alcance seus objetivos, ela precisa oferecer incentivos que motivem os trabalhadores a contribuir com seu empenho e dedicação. Os incentivos mencionados, salários, benefícios, gratificações, elogios, oportunidades de crescimento, representam as recompensas que a organização oferece. Em contrapartida, a organização espera receber o esforço, as habilidades, o tempo e a lealdade dos seus colaboradores.
Quando essa balança entre incentivos oferecidos e contribuições recebidas se mantém relativamente equilibrada, a tendência é que os trabalhadores se sintam motivados e a organização alcance seus objetivos de forma mais eficaz. Um desequilíbrio nessa relação, por exemplo, incentivos inadequados ou falta de reconhecimento pelo esforço, pode levar à insatisfação, baixa produtividade e rotatividade de pessoal, prejudicando o equilíbrio organizacional. Questão número 4. Em relação ao equilíbrio organizacional e à liderança, julgue o próximo item. O equilíbrio organizacional é mantido de forma eficaz por meio da autoridade de quem possui o poder, uma vez que as relações de trabalho fluem de cima para baixo, e o consentimento a tal autoridade ou sua aceitação pelos trabalhadores ocorre pela legitimação do poder de comando. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora a autoridade formal e a hierarquia sejam aspectos presentes nas organizações, o equilíbrio organizacional não depende exclusivamente do poder de comando. Um ambiente organizacional saudável se sustenta pela cooperação, pelo engajamento dos colaboradores e pela liderança eficaz, que inspira e motiva, em vez de apenas impor autoridade. Além disso, relações de trabalho não fluem apenas de cima para baixo. O diálogo, a participação ativa dos funcionários e a valorização da cultura organizacional são fatores fundamentais para manter esse equilíbrio de forma sustentável e produtiva. Questão número 5. A manutenção de colaboradores engajados depende, em larga escala, da gestão de pessoas e do controle desses sistemas e seus resultados. Considerando a afirmativa anterior, julgue o item subsequente. O tipo de regime empregatício, as condições de trabalho e as características do trabalhador afetam o absenteísmo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O absenteísmo, que se refere à ausência do trabalhador no local de trabalho, é influenciado por uma variedade de fatores relacionados ao regime empregatício, as condições de trabalho e as características do próprio trabalhador. Regime empregatício. Diferentes tipos de contratos, por exemplo, temporário, indeterminado, terceirizado, podem gerar níveis distintos de engajamento e, consequentemente, de absenteísmo. Trabalhadores com contratos mais estáveis tendem a ter maior senso de pertencimento e menor probabilidade de faltar sem justificativa. Condições de trabalho. Um ambiente de trabalho inadequado, com más condições de segurança, ergonomia precária, clima organizacional negativo, falta de reconhecimento ou oportunidades de desenvolvimento, pode levar a maior insatisfação e, consequentemente, a um aumento do absenteísmo por motivos de saúde física e mental, desmotivação ou busca por melhores oportunidades. Características do trabalhador. Fatores individuais como idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, saúde física e mental, valores pessoais, motivação e nível de comprometimento com a organização também impactam a frequência e as razões das ausências. Por exemplo, um trabalhador com problemas de saúde crônicos pode ter maior incidência de faltas. Portanto, a afirmação de que o tipo de regime empregatício, as condições de trabalho e as características do trabalhador afetam o absenteísmo é verdadeira. A gestão de pessoas precisa estar atenta a esses fatores para implementar estratégias eficazes de redução do absenteísmo e promoção do engajamento. Questão número 6. A manutenção de colaboradores engajados depende, em larga escala, da gestão de pessoas e do controle desses sistemas e seus resultados. Considerando a afirmativa anterior, julgue o item subsequente. Repensar a organização do trabalho, as estruturas e os modelos gerenciais e organizacionais aumenta a probabilidade de rotatividade no trabalho. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Repensar a organização do trabalho, as estruturas e os modelos gerenciais pode, na verdade, reduzir a rotatividade, desde que essas mudanças sejam implementadas de forma estratégica e alinhadas às necessidades dos colaboradores. Melhorias na gestão e na estrutura organizacional podem aumentar a satisfação dos funcionários, promover um ambiente mais eficiente e estimular o engajamento, tornando a empresa mais atrativa e reduzindo a saída de talentos.
No entanto, se essas mudanças forem mal planejadas ou gerarem instabilidade, podem sim contribuir para um aumento da rotatividade. Questão número 7. A teoria do equilíbrio organizacional, advinda da teoria comportamental, supõe que a organização seja um sistema social no qual os participantes oferecem trabalho e dedicação em troca de incentivos, benefícios. A respeito desse assunto, julgue o item subsequente. Considerando-se esse equilíbrio organizacional, é correto afirmar que a contribuição dos empregados acarreta custos pessoais, como trabalho, dedicação, esforço, desempenho, lealdade, assiduidade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Na perspectiva da teoria do equilíbrio organizacional, a contribuição dos empregados, que eles oferecem à organização, de fato acarreta custos pessoais para eles. Os elementos listados no item representam esses custos: trabalho, o tempo e a energia física e mental despendidos na execução das tarefas; dedicação, o comprometimento e o envolvimento emocional com o trabalho e os objetivos da organização; esforço, a energia adicional e a intensidade aplicadas para realizar as atividades; desempenho, o nível de proficiência e a qualidade com que as tarefas são executadas, o que muitas vezes exige investimento pessoal em aprendizado e aprimoramento; lealdade, a fidelidade e o apoio à organização, o que pode implicar em colocar os interesses da empresa acima dos próprios em certas situações; assiduidade, a presença regular no trabalho, o que pode exigir sacrifícios pessoais em termos de tempo livre e compromissos. A teoria do equilíbrio organizacional enfatiza que os indivíduos avaliam constantemente se os incentivos, benefícios, que recebem da organização compensam esses custos pessoais. Se a percepção for de que os custos superam os benefícios, tende a ocorrer um desequilíbrio, levando à insatisfação, menor motivação e potencialmente a saída do empregado da organização. Portanto, a afirmação de que a contribuição dos empregados acarreta esses custos pessoais está alinhada com os princípios dessa teoria. Questão número 8. Julgue o item subsequente, relativo à qualidade de vida no trabalho. A conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações gera conflitos e reduz a produtividade da empresa. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações, quando bem-sucedida, tende a reduzir conflitos e aumentar a produtividade da empresa, e não o contrário. Quando os interesses dos colaboradores são considerados e alinhados com os objetivos organizacionais, alguns benefícios podem ser observados. Maior engajamento. Os indivíduos se sentem mais valorizados e motivados quando suas necessidades são atendidas e seus objetivos são levados em conta. Melhor clima organizacional. Um ambiente onde há respeito e consideração pelos interesses de ambas as partes tende a ser mais harmonioso e colaborativo. Redução de conflitos. A busca por soluções que atendam tanto aos interesses dos indivíduos quanto da organização minimiza as fontes de tensão e desentendimento. Aumento da produtividade. Colaboradores engajados e satisfeitos tendem a ser mais produtivos, eficientes e comprometidos com os resultados da empresa. Menor rotatividade. Quando os funcionários sentem que seus interesses são considerados, a probabilidade de buscarem outras oportunidades de emprego diminui. Atração de talentos. Uma organização que demonstra preocupação com o bem-estar e os interesses de seus colaboradores se torna mais atrativa para novos talentos. Portanto, a conciliação de interesses é um objetivo importante da gestão de pessoas e da busca por qualidade de vida no trabalho, pois contribui para um ambiente organizacional mais saudável, produtivo e sustentável. A ideia de que essa conciliação gera conflitos e reduz a produtividade é uma visão equivocada. Questão número 9. Julgue o item relativo à competência interpessoal. Essa competência refere-se à habilidade no trato com pessoas em qualquer nível hierárquico, profissional ou social, de tal forma que ocorram influência construtiva, tolerância e respeito à individualidade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A competência interpessoal,
envolve a capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, independentemente do nível hierárquico, profissional ou social. Ela inclui habilidades como comunicação eficaz, empatia, respeito à individualidade e capacidade de influenciar positivamente os outros. Além disso, a tolerância e o respeito são fundamentais para a construção de um ambiente harmonioso e colaborativo, favorecendo interações produtivas e o fortalecimento das relações interpessoais. Questão número 10. Com referência à gestão de pessoas em uma organização, julgue o item seguinte. A necessidade do aumento da produtividade nas organizações tornou o trabalho mais flexível, o que rompeu com as identidades e os papéis profissionais definidos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A busca por maior produtividade frequentemente leva as organizações a adotarem modelos de trabalho mais flexíveis. Essa flexibilidade pode envolver a redefinição de tarefas, a criação de equipes multifuncionais e a necessidade de os colaboradores desempenharem papéis mais amplos e adaptáveis. Consequentemente, as identidades e os papéis profissionais tradicionais e rigidamente definidos tendem a se tornar menos estanques, demandando maior versatilidade dos profissionais. Questão número 11. Com relação ao equilíbrio organizacional, liderança, motivação e objetivos da gestão de pessoas, julgue o seguinte item. O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão controlador. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O equilíbrio organizacional em uma instituição pública não é mensurado apenas pela efetividade dos resultados em relação às metas estabelecidas pelo órgão controlador. Embora a efetividade seja um indicador importante do desempenho organizacional, o equilíbrio organizacional envolve uma perspectiva mais ampla. O equilíbrio organizacional, dentro da gestão de pessoas, refere-se à reciprocidade na relação entre a organização e seus membros. Segundo essa teoria, os indivíduos contribuem com seu trabalho, habilidades e dedicação, e em troca recebem incentivos e recompensas, salários, benefícios, reconhecimento, oportunidades de desenvolvimento, etc. O equilíbrio ocorre quando as contribuições dos participantes são compatíveis com os incentivos oferecidos pela organização, de forma que ambas as partes se sintam satisfeitas e motivadas a manter a relação. Portanto, embora a efetividade dos resultados possa influenciar a capacidade da organização de oferecer incentivos, e, consequentemente, afetar o equilíbrio, a mensuração do equilíbrio organizacional envolve avaliar a percepção dos membros sobre a justiça e a adequação dessa troca, e não apenas o alcance das metas definidas externamente. Outros fatores como clima organizacional, satisfação dos servidores, níveis de rotatividade e absenteísmo também são relevantes para avaliar o equilíbrio organizacional. Questão número 12. Julgue o item a seguir, relativo à gestão de pessoas. Um postulado básico da teoria do equilíbrio organizacional consiste em oferecer estímulos aos participantes da organização, como, por exemplo, recompensas, para incentivá-los a contribuir, de modo mais eficaz, com o desenvolvimento da instituição. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A teoria do equilíbrio organizacional enfatiza a importância de oferecer estímulos aos participantes da organização para promover sua dedicação e engajamento. Esses estímulos podem incluir recompensas financeiras, benefícios, reconhecimento, oportunidades de crescimento e um ambiente de trabalho positivo. O objetivo é criar uma relação de troca justa, onde os colaboradores se sintam motivados a contribuir de maneira eficaz para o desenvolvimento da instituição, mantendo um equilíbrio saudável entre esforço e incentivo. Esse mecanismo é essencial para a retenção de talentos e a construção de uma cultura organizacional produtiva. Questão número 13. Acerca de comprometimento no trabalho, tipologias de comprometimento, motivação e envolvimento no trabalho, julgue o item subsequente. O comprometimento no trabalho está vinculado ao conjunto de regras,
padrões e procedimentos ao qual o empregado está submetido. Nesse contexto, as atitudes do empregado são desconsideradas, pois os critérios de comprometimento são estabelecidos previamente. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O comprometimento no trabalho não está primariamente vinculado a um conjunto de regras, padrões e procedimentos aos quais o empregado está submetido. Embora esses elementos possam influenciar o comportamento no trabalho, o comprometimento se refere principalmente a um estado psicológico do empregado, que envolve seus sentimentos, crenças e intenções em relação à organização e ao seu trabalho. Nesse contexto, as atitudes do empregado são centrais para a definição do seu nível de comprometimento. O comprometimento pode se manifestar de diversas formas, como comprometimento afetivo, desejo do empregado de permanecer na organização devido a seus sentimentos positivos, como lealdade e identificação com os valores da empresa. Comprometimento de continuidade, percepção dos custos associados à saída da organização, por exemplo, perda de benefícios, salário, etc. O empregado permanece porque precisa. Comprometimento normativo, sentimento de obrigação de permanecer na organização, por exemplo, por ter recebido investimentos em seu desenvolvimento ou por acreditar que é o certo a fazer. Portanto, desconsiderar as atitudes do empregado ao avaliar o comprometimento é uma visão equivocada. Os critérios de comprometimento não são estabelecidos previamente de forma puramente objetiva, desvinculados da experiência e da perspectiva do trabalhador. As atitudes, os sentimentos e as motivações dos empregados são elementos cruciais para compreender e promover o comprometimento no trabalho. Questão número 14. A respeito da implantação de planos estratégicos em gestão de pessoas, julgue o próximo item. As capacidades individuais são o principal elemento responsável pelo comportamento e pela produtividade dos funcionários de uma organização. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora as capacidades individuais, conhecimentos, habilidades e atitudes, sejam elementos importantes que influenciam o comportamento e a produtividade dos funcionários, elas não são o único ou principal fator determinante. O comportamento e a produtividade no ambiente organizacional são resultados de uma interação complexa de diversos fatores, incluindo capacidades individuais, as competências que cada indivíduo possui, motivação, o nível de empenho e desejo do indivíduo em realizar suas tarefas, oportunidade, as condições e recursos disponíveis para que o indivíduo possa aplicar suas capacidades e se desempenhar de forma produtiva, por exemplo, ferramentas adequadas, processos claros, apoio da liderança. Cultura organizacional, os valores, normas e crenças compartilhados na organização que moldam o comportamento. Liderança, a forma como os líderes guiam, inspiram e apoiam suas equipes. Clima organizacional, a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho. Design do trabalho, a forma como as tarefas são estruturadas e organizadas. Sistemas de recompensa e reconhecimento, os incentivos oferecidos pela organização. Portanto, focar apenas nas capacidades individuais como principal determinante do comportamento e da produtividade, ignora a influência significativa desses outros fatores organizacionais e contextuais. Uma gestão de pessoas eficaz considera essa complexidade e busca otimizar todos esses elementos para alcançar melhores resultados. Questão número 15. No que se refere à gestão de pessoas nas organizações, julgue o item subsecutivo. A quebra da relação de reciprocidade organizacional pode ser observada quando pessoas punem socialmente comportamentos de seus pares nas organizações em função de algum conflito interpessoal. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A quebra da reciprocidade organizacional se refere ao desequilíbrio na relação de troca entre a organização e o indivíduo, e não primariamente entre indivíduos. A punição social entre pares, embora possa ser um sintoma de um ambiente de trabalho disfuncional, não é a definição central da quebra da reciprocidade organizacional na teoria da gestão de pessoas.
A reciprocidade organizacional se concentra na troca de incentivos e contribuições entre a empresa como um todo e seus colaboradores individualmente. A organização oferece remuneração, benefícios, oportunidades e um ambiente de trabalho adequado, enquanto o empregado contribui com seu trabalho, habilidades e esforço. Questão número 16. A respeito de competência interpessoal, gerenciamento de conflitos, clima e cultura organizacionais, julgue o item seguinte. No que concerne às interações entre os funcionários nas organizações, espera-se que um se coloque no lugar do outro, de modo que as relações interpessoais profissionais verticais e horizontais sejam facilitadas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A empatia é um elemento essencial para facilitar as relações interpessoais dentro das organizações, tanto em interações verticais, entre líderes e subordinados, quanto horizontais, entre colegas de mesmo nível hierárquico. Colocar-se no lugar do outro contribui para a resolução de conflitos, melhora a comunicação e fortalece o clima organizacional. Quando os funcionários conseguem compreender diferentes perspectivas, há um ambiente mais colaborativo e produtivo, no qual as relações são pautadas pelo respeito, pela compreensão mútua e pela cooperação. Isso impacta positivamente a cultura organizacional e a gestão de pessoas. Questão número 17. Julgue o item a seguir, relativo à administração e gestão de pessoas nas organizações. A gestão de pessoas nas organizações deve priorizar a realização dos objetivos individuais dos empregados e, em seguida, orientar esforços para o alcance dos objetivos organizacionais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A gestão de pessoas deve buscar o alinhamento entre os objetivos individuais dos empregados e os objetivos organizacionais, mas não deve priorizar um em detrimento do outro. O sucesso organizacional depende da integração entre as necessidades dos colaboradores e as metas da empresa, de forma que ambos se beneficiem dessa relação. Quando bem estruturada, a gestão de pessoas promove um equilíbrio entre satisfação dos funcionários e desempenho organizacional, garantindo motivação, produtividade e engajamento. Portanto, é necessário um modelo de gestão que concilie interesses, e não que estabeleça prioridades isoladas. Questão número 18. No que se refere a trabalho em equipe, motivação, liderança e relações indivíduo-organização, julgue o item subsequente. O absenteísmo, a rotatividade e a satisfação com o trabalho são reações derivadas da percepção de cada empregado sobre a empresa onde atua. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O absenteísmo, a rotatividade e a satisfação no trabalho são influenciados diretamente pela percepção dos empregados em relação à organização. Quando os colaboradores sentem que a empresa oferece um ambiente saudável, oportunidades de crescimento, reconhecimento e equilíbrio entre esforço e recompensa, a tendência é que se engajem mais e permaneçam na organização. Por outro lado, percepções negativas, como falta de valorização, condições inadequadas ou ausência de oportunidades, podem aumentar a insatisfação e levar ao afastamento ou à busca por novas oportunidades no mercado. A gestão eficaz de pessoas é fundamental para criar um clima organizacional positivo e minimizar impactos negativos nesses indicadores. Questão número 19. A respeito de rotação de pessoal e absenteísmo, julgue o item seguinte. Quando os trabalhadores não comparecem ao trabalho, a frequência ou duração do tempo perdido é denominada ausentismo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Ausentismo e absenteísmo podem ser utilizados como sinônimos para descrever a ausência física no ambiente de trabalho, seja por faltas ou atrasos. Embora absenteísmo seja o termo mais utilizado na literatura sobre gestão de pessoas, ausentismo também remete a esse conceito de ausência no contexto profissional.
Questão número 20. Com relação aos processos de provimento e aplicação de pessoas nas organizações, julgue o item. A entrevista de desligamento permite diagnosticar falhas e corrigir aspectos causadores dos pedidos de desligamento das pessoas nas organizações. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A entrevista de desligamento é uma ferramenta valiosa dentro dos processos de provimento, neste caso, de desprovimento e aplicação de pessoas. Seu principal objetivo é coletar informações sobre os motivos que levaram um funcionário a solicitar o desligamento da organização. Ao analisar as respostas obtidas nessas entrevistas, a empresa pode identificar padrões, tendências e áreas problemáticas que contribuem para a rotatividade de pessoal. Essas informações podem revelar falhas na gestão, problemas com liderança, comunicação ou reconhecimento, deficiências nas políticas de RH, salários e benefícios inadequados, falta de oportunidades de desenvolvimento, clima organizacional negativo, problemas específicos em determinados setores ou equipes, conflitos interpessoais, sobrecarga de trabalho, questões relacionadas à cultura organizacional, falta de alinhamento de valores, ambiente pouco inclusivo. Com base nesse diagnóstico, a organização pode implementar ações corretivas para abordar as causas dos pedidos de desligamento, visando reduzir a rotatividade, melhorar o clima organizacional e aumentar a retenção de talentos. Portanto, a entrevista de desligamento é, de fato, uma ferramenta importante para diagnosticar falhas e corrigir aspectos que levam aos desligamentos. Questão número 21. Julgue o item a seguir, referente à gestão de pessoas. A promoção da sensação de justiça, por meio do uso de sistemas de reclamações e comunicações mais abertas, é condição para o aumento da eficiência na organização. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A promoção da sensação de justiça, por meio do uso de sistemas de reclamações e comunicações mais abertas, é fundamental para aumentar a efetividade da organização, e não necessariamente a eficiência de forma direta. Eficiência se refere à otimização de recursos e métodos para realizar as tarefas com o menor custo possível. Envolve fazer as coisas do modo mais econômico. Exemplos incluem o custo do trabalho, o retorno sobre o capital investido e a produtividade. A sensação de justiça, sendo um aspecto subjetivo e relacionado ao tratamento dos funcionários, não se enquadra diretamente nessa métrica de economia de recursos. Eficácia diz respeito à capacidade de atingir os objetivos e resultados pretendidos, ou seja, fazer o que tem que ser feito. Efetividade, por sua vez, está relacionada à capacidade de gerar impactos positivos e duradouros na organização e nas partes interessadas, incluindo os funcionários. Alguns autores a definem como a combinação de eficiência e eficácia. A promoção da justiça impacta a efetividade ao influenciar a segurança psicológica, a confiança, o engajamento e o senso de pertencimento dos colaboradores, o que, a longo prazo, afeta a sustentabilidade e o propósito da organização. Portanto, embora a justiça possa indiretamente contribuir para a produtividade, um componente da eficiência, o impacto principal de sistemas de reclamações e comunicações abertas que promovem a justiça se manifesta na efetividade da organização, ao criar um ambiente de trabalho mais saudável, transparente e com maior potencial de gerar resultados positivos a longo prazo. Questão número 22. A gestão de pessoas, além de concentrar-se no alcance de objetivos organizacionais, contribui para a satisfação de objetivos individuais. Acerca desse assunto, julgue o item que se segue. Por representarem seu capital intelectual, os empregados são considerados recursos tangíveis das organizações, contratados para entregar produtos e serviços específicos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os empregados são considerados o capital intelectual das organizações, o que os caracteriza como recursos intangíveis. O capital intelectual engloba o conhecimento, as habilidades, a experiência, a criatividade e o potencial dos indivíduos que compõem a organização. Recursos tangíveis são aqueles que possuem uma forma física e podem ser tocados,
como equipamentos, edifícios, estoques e dinheiro. Os empregados, com seu conhecimento e capacidades, não se enquadram nessa categoria. Eles são contratados não apenas para entregar produtos e serviços específicos, mas também para contribuir com sua inteligência, ideias e capacidade de inovação, elementos essenciais para o sucesso e a competitividade da organização a longo prazo. Portanto, a afirmação de que os empregados são recursos tangíveis está incorreta. Sua natureza reside no capital intelectual, um ativo intangível de grande valor para as organizações. Questão número 23. A gestão de pessoas, além de concentrar-se no alcance de objetivos organizacionais, contribui para a satisfação de objetivos individuais. Acerca desse assunto, julgue o item que se segue. Os processos de gestão de pessoas incluem recrutamento e seleção, desenvolvimento e recompensas, desenho e descrição de cargos e avaliação de desempenho. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Os processos de gestão de pessoas englobam diversas práticas essenciais para o funcionamento e desenvolvimento da organização. Entre eles estão recrutamento e seleção, que garantem a entrada de talentos alinhados às necessidades da empresa, desenvolvimento e recompensas, que promovem o crescimento profissional e a motivação dos colaboradores, desenho e descrição de cargos, que estruturam funções e responsabilidades de maneira clara, e avaliação de desempenho, que permite monitorar e aprimorar a performance dos funcionários. Esses elementos contribuem tanto para os objetivos organizacionais quanto para a satisfação dos indivíduos, fortalecendo o equilíbrio entre empresa e colaborador. Questão número 24. Acerca de objetivos, desafios e características da gestão de pessoas e de comportamento organizacional, julgue o próximo item. O equilíbrio organizacional pode ser alcançado mediante a troca de contribuições e incentivos na relação entre as pessoas e as empresas. Nessa troca, as pessoas colaboram para facilitar o alcance dos objetivos organizacionais, e as empresas fornecem para esses colaboradores os incentivos que proporcionam a realização de seus objetivos pessoais. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O item descreve de forma precisa o conceito de equilíbrio organizacional dentro da teoria da gestão de pessoas. Esse equilíbrio se baseia na reciprocidade da relação entre os indivíduos e a organização. As pessoas contribuem com seu trabalho, habilidades, conhecimentos, tempo e esforço para auxiliar a organização a alcançar seus objetivos. Em contrapartida, as empresas oferecem incentivos que visam satisfazer os objetivos pessoais dos colaboradores, como salários, benefícios, oportunidades de desenvolvimento, reconhecimento, segurança no emprego e um ambiente de trabalho positivo. Quando essa troca é percebida como justa e equilibrada pelos colaboradores, o equilíbrio organizacional tende a ser alcançado, resultando em maior motivação, engajamento, produtividade e menor rotatividade. A falta desse equilíbrio pode levar à insatisfação, desmotivação e dificuldades em alcançar os objetivos organizacionais. Questão número 25. Com referência ao comportamento organizacional, julgue o item subsecutivo. O grau de comprometimento organizacional e a rotatividade de funcionários são aspectos dependentes, ou seja, quando o comprometimento do funcionário é alto, alta é a tendência de ele sair da organização. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O comprometimento organizacional e a rotatividade dos funcionários têm uma relação inversa na maioria dos casos. Quando um colaborador apresenta alto comprometimento com a organização, ele tende a permanecer na empresa por mais tempo, reduzindo a taxa de rotatividade. Funcionários comprometidos costumam sentir maior identificação com a cultura organizacional, propósito da empresa e benefícios oferecidos, o que os motiva a continuar contribuindo para o sucesso da organização. Já a alta rotatividade é mais comum em ambientes onde há baixa satisfação, falta de reconhecimento e ausência de perspectivas de crescimento. Questão número 26. Julgue o item a seguir.
relativo à gestão de pessoas nas organizações. A importância da gestão de pessoas como uma função organizacional justifica-se pelo fato de proporcionar a conciliação das expectativas entre a organização e as pessoas e, posteriormente, a concretização dessas expectativas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A importância da gestão de pessoas reside precisamente em sua capacidade de atuar como uma ponte entre os interesses da organização e as necessidades e expectativas de seus colaboradores. Uma gestão de pessoas eficaz busca compreender as expectativas de ambos os lados, entender o que a organização espera de seus funcionários, desempenho, produtividade, alinhamento com a cultura, e o que os funcionários esperam da organização, remuneração justa, oportunidades de desenvolvimento, bom ambiente de trabalho, reconhecimento. Promover a conciliação dessas expectativas. Desenvolver políticas e práticas que busquem um equilíbrio e um alinhamento entre esses interesses, de modo que ambos os lados se sintam atendidos. Facilitar a concretização dessas expectativas. Criar as condições para que tanto a organização alcance seus objetivos estratégicos através do desempenho de seus colaboradores, quanto para que os indivíduos realizem seus objetivos profissionais e pessoais dentro da organização. Ao desempenhar esse papel de mediação e de criação de um ambiente de trabalho que favoreça o atendimento das expectativas mútuas, a gestão de pessoas se torna uma função estratégica essencial para o sucesso e a sustentabilidade da organização. Questão número 27. A respeito de liderança, desempenho e relações entre indivíduos e organização, julgue o item subsecutivo. Classifica-se como comprometimento afetivo o comportamento de funcionário que exerce atribuições além das que são exigidas para o cargo que ocupa. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O comprometimento afetivo ocorre quando o colaborador se identifica emocionalmente com a organização, sentindo-se parte dela e engajado com seus valores e objetivos. Esse tipo de comprometimento está relacionado ao desejo voluntário de permanecer na empresa e contribuir para seu sucesso. O fato de um funcionário exercer atribuições além das exigidas para seu cargo pode estar associado a outros fatores, como comprometimento organizacional em geral, proatividade ou até mesmo comprometimento calculativo, quando o colaborador acredita que há vantagens pessoais em agir dessa forma. No entanto, isso não define, por si só, o comprometimento afetivo. Questão número 28. A respeito de liderança, desempenho e relações entre indivíduos e organização, julgue o item subsecutivo. É responsabilidade da organização oferecer ao empregado suporte material, orientação e informações, de modo a propiciar condições para o desempenho de suas atribuições. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. É uma responsabilidade fundamental da organização fornecer aos seus empregados o suporte necessário para que possam desempenhar suas atribuições de forma eficaz. Esse suporte abrange suporte material, providenciar as ferramentas, equipamentos, materiais e recursos adequados para a realização do trabalho. Orientação, oferecer treinamento, instruções claras sobre as tarefas, processos e expectativas de desempenho. Informações, manter os empregados atualizados sobre os objetivos da organização, as mudanças relevantes, as políticas internas e qualquer informação necessária para o bom desempenho de suas funções. Ao oferecer esse suporte, a organização não apenas facilita o trabalho dos seus colaboradores, mas também demonstra respeito e valorização, o que pode impactar positivamente a motivação, o engajamento e, consequentemente, o desempenho individual e organizacional. Negligenciar essa responsabilidade pode levar a dificuldades na execução das tarefas, frustração dos empregados e baixo desempenho geral. Questão número 29. A respeito de liderança, desempenho e relações entre indivíduos e organização, julgue o item subsecutivo. O investimento de uma organização na capacitação de seus empregados, com o objetivo de obter desempenho exemplar no trabalho, caracteriza situação de reciprocidade organizacional. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. O investimento em capacitação de empregados por parte da organização, com o objetivo de melhorar o desempenho no trabalho, caracteriza uma situação de reciprocidade organizacional. Nessa dinâmica, a organização oferece um incentivo, a oportunidade de desenvolvimento profissional e aprimoramento de habilidades aos seus empregados. Em contrapartida, espera-se que os empregados retribuam esse investimento com um desempenho exemplar em suas funções, aplicando os conhecimentos e habilidades adquiridos em benefício dos objetivos organizacionais. Essa troca demonstra um equilíbrio na relação. A organização investe no crescimento de seus colaboradores, e estes, por sua vez, contribuem de forma mais eficaz para o sucesso da empresa. Essa percepção de investimento e valorização por parte da organização tende a fortalecer o engajamento e o comprometimento dos empregados, consolidando a reciprocidade organizacional. Questão número 30. A respeito de liderança, desempenho e relações entre indivíduos e organização, julgue o item subsecutivo. A permanência do trabalhador na organização por motivos econômicos ou financeiros indica que esse trabalhador está comprometido instrumentalmente com a organização. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A permanência de um trabalhador em uma organização primariamente por motivos econômicos ou financeiros é uma característica do comprometimento instrumental, também conhecido como comprometimento de continuidade ou calculativo. Nesse tipo de comprometimento, a decisão do empregado de permanecer na empresa não se baseia em um forte vínculo emocional ou na identificação com os valores organizacionais, como no comprometimento afetivo, nem em um sentimento de obrigação moral, como no comprometimento normativo. Em vez disso, a permanência é motivada pela avaliação dos custos associados à saída da organização, como a perda de salário, benefícios, estabilidade financeira e oportunidades de carreira que podem não ser facilmente encontradas em outro lugar. O trabalhador, nesse caso, permanece porque percebe que os benefícios de continuar empregado superam os custos de procurar outro emprego, estabelecendo um cálculo racional para sua decisão. Portanto, a afirmação de que a permanência por motivos econômicos ou financeiros indica comprometimento instrumental está correta.